A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ordenar a morte ou podem ordenar a vida. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem empregos devido às palavras. Nunca parou para pensar nisso? A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa, devido às palavras que foram ditas para ela. As palavras têm muito poder. Devido a esse grande poder, precisamos decidir com muito cuidado sobre o que dizer. Temos que nos responsabilizar pelo que dizemos. Porém, te digo uma coisa muito séria agora. Só você tem o controle para domar a sua língua. Não podemos deixar de crer que precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todos nós passamos por muitas tribulações e decepções em nossas vidas. A grande tendência do ser humano é falar sobre os seus sentimentos, e infelizmente, em maior parte do tempo, o que sai de nossas bocas é reclamação, palavras negativas, ofensivas. O que é pior, nos dizemos isso a nós mesmos. Isso precisa mudar. Coloque isso. Já na sua cabeça se deseja um milagre, o sucesso extraordinário. Reclamar, como o nome já diz, você clama por aquilo que te incomoda, e se você clama, você terá ainda mais incomodações. Repita comigo. Eu sou forte. Eu não sou um fracassado. Eu consigo. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Sou abençoado. Eu abençoo vidas. Eu sou uma pessoa destinada ao sucesso. Sou um ímã para o dinheiro. O dinheiro vem até a mim de diversas fontes, em contínuas bases e em quantidades cada vez maiores. E comigo fica para a construção da minha riqueza. E assim é. Olhe todos os dias no espelho dizendo essas palavras por 15 dias e veja o poder grandioso que isso terá na sua vida. Observe como tudo em sua vida vai mudar. Tenha essa rotina diária de só dizer coisas boas sobre você. Para de dizer que é burro, que não consegue. Para, por favor. Eu sei que não dá para não chorar ou ter raiva de algumas situações, mas o que não dá para fazer também é perder a fé e desistir de si, dos seus sonhos, agredir a si mesmo com palavras de derrota. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando caminhamos com fé, podemos nos deparar com situações aparentemente contraditórias, mas é exatamente nessas circunstâncias que ocorre um processo de crescimento espiritual. As provações que enfrentamos nos preparam para o próximo estágio da nossa jornada de fé. Quando estamos passando por desafios, devemos entender que se trata de um processo de amadurecimento, uma preparação para algo que Deus tem reservado para as nossas vidas, um verdadeiro tesouro. Nas dificuldades, nas lutas e nas provações, é fundamental profetizar: Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nessa situação. Há sempre algo positivo a ser extraído desses momentos difíceis, e, com a orientação divina, isso se tornará uma fonte de glória. Durante os períodos de provação, é importante lembrar de agradecer a Deus pelo que Ele já fez em nossas vidas, em vez de nos concentrarmos apenas nos nossos problemas. A gratidão é fundamental para atravessar as dificuldades com fé e confiança. Portanto, seja grato. Tomemos o exemplo de Davi quando enfrentou Golias. Em vez de se concentrar nas adversidades evidentes, como o gigante imponente e sua poderosa armadura, Davi optou por recordar as grandes obras que Deus já havia realizado em sua vida. Ele declarou: Eu já matei um leão e um urso. Quem é esse Golias? Essa atitude nos ensina a importância de lembrar das vitórias passadas como um meio de fortalecimento para enfrentar os desafios atuais. Hoje, você pode estar enfrentando situações difíceis, e o inimigo pode tentar convencê-lo de que você não é capaz de superar esses problemas. No entanto, ao refletir sobre suas experiências passadas, você perceberá que já superou obstáculos e continuou avançando. Além disso, a palavra de Deus nos assegura que não enfrentaremos dificuldades maiores do que podemos suportar, pois em cada situação, Ele nos fornecerá um caminho para a saída. Portanto, ao recordar o que Deus já fez por você no passado e confiar em sua promessa, você encontrará a força necessária para enfrentar os desafios do presente. Nunca devemos declarar: Não há saída. Isso é insuperável para mim. O que proferimos com nossas palavras pode nos enfraquecer. É importante, dia após dia, acreditar nas promessas da palavra de Deus e, em vez de proclamar derrota, devemos proclamar palavras de vitória. Lembre-se de que,
Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca nos abandonará. E com Jesus ao nosso lado, podemos atravessar qualquer deserto. Precisamos aprender a usar as palavras como aliadas, não como inimigas. Com muita frequência, gastamos mais tempo falando sobre o que o inimigo está fazendo do que sobre o que Deus está realizando em nossa vida. Em vez de falar de medo, devemos falar de fé. Devemos entender que as palavras são poderosas. Nossas palavras podem liberar anjos para nos auxiliar ou podem liberar o medo, o que trará mais desafios para nossas vidas. Precisamos liberar nossa fé, o que é alcançado através das palavras que saem de nossas bocas e da oração. Não podemos falar de fé e, em seguida, falar de medo, pois uma palavra anula a outra. Vamos reorganizar e reescrever o texto da seguinte forma. Embora seja aceitável discutir os desafios que enfrentamos, devemos fazê-lo com um propósito claro. Se você precisa compartilhar um problema com alguém, vá em frente. Mas é importante lembrar que não é saudável para a sua vida ficar constantemente focado em seus problemas durante 24 horas. O que merece nossa atenção é a maneira como falamos sobre nossos problemas. Ao compartilhar seus desafios com outra pessoa, é aconselhável que, após terminar de falar, proclame que não se deixará abater e que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus sabedoria em relação ao que deve ser dito e o que deve ser evitado. O livro de Tiago, no capítulo 1, versículos de 5 a 8, nos ensina: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus de boa vontade e ela lhe será concedida. Peça, no entanto, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá algo do Senhor. Aquele que é de mente dividida e instável em tudo o que faz. Sempre que enfrentarmos provações, é crucial olhar para o tesouro que se esconde por trás delas e manter um espírito alegre. Como a palavra nos lembra, se errarmos e nos arrependermos sinceramente, Deus nos perdoará e nos livrará da confusão. No período de provação, Jesus adotou uma postura de fala comedida. Ele estava enfrentando uma pressão extrema, carregando uma grande responsabilidade, e suas emoções estavam à flor da pele, chegando ao ponto de suar sangue. No entanto, ele escolheu o silêncio para não expor seus sentimentos. Jesus estava envolvido em uma batalha mental e emocional intensa, mas optou por manter seus lábios selados. O príncipe deste mundo era Satanás, e Jesus decidiu não abrir a boca, a fim de não fornecer munição ao inimigo. Às vezes, perdemos bênçãos que Deus tem reservado para nós porque não controlamos o que dizemos. Portanto, é sábio manter a boca fechada em momentos de desafio, evitando fornecer ao inimigo oportunidades para agir contra nós.